Uma entrevista com a primeira vereadora e primeira-dama de Paraibano, Dona do Carmo, nesse Dia Internacional da Mulher, em Paraibano. Dona do Carmo, seu nome completo? Maria do Carmo Coelho Mendes. Nasci em 1926, na Canabrava. Como foi a sua infância lá na Canabrava? Foi ótimo. A gente pobre, trabalhava muito, comecei a trabalhar muito pequeno, que eu sou a filha mais velha. Como era o nome do seu pai e sua mãe, Dona do Carmo? Minha mãe, Maria Raimunda de Souza Coelho. E o meu pai, Manuel Coelho de Souza. Essa casa de pedra já era dos paraibanos que já moravam aqui? Era do João Paraibano. Era muito amigo de papai, compadre. E aí ele ia sair, porque questão de Dona Noca, que aí ele ia embora. E ele devia que papai sempre foi muito trabalhador. Papai tinha emprestado 10 contos a ele. Ele disse, o dinheiro eu tenho para lhe pagar, mas se você quiser ficar com a casa de pedra e a quinta ali, o bananal, tudo só café, tinha 7 tarefas de café. Papai disse, não, pois eu fico. Aí quando ele recebeu, nós nos mudamos para cá, de Floriano. Ele disse que nasceu em Floriano. Os pais dele tinham 2 propriedades, moravam em Floriano, devia ser para botar os filhos no colégio. E disse que era no tal de um tamboril, que era a propriedade do pai dele. Aí veio trabalhar com o seu Eurico abriu essa loja ali, entregou para ele. E como que a senhora conheceu ele? Foi nessa época. Sim, aí namoraram. Como foi esse romance aí? Namorou pouco tempo. Aí ele pediu logo em casamento. Em que época foi isso? Não estou muito lembrada, não. Não sei se foi em 43. Porque em 41 foi que nós nos mudamos para cá. Eu não conhecia ele ainda. 5. Porque nós começamos um namorinho em janeiro, no Festeiro de São Sebastião. E aí, logo ele pediu em casamento e casamos no dia 26 de junho. Como foi sua vida com ele? Muito ruim. Eu muito ciumenta. E ele muito, com licença. Mulherengo. É. Ele era mulherengo? Ave Maria. E só vivia, mamãe dizia que eu já tinha cara de choro. Só vivia chorando. E o bucho no pé da guarda. Ainda tive 5 partos. Vivemos 8 anos, mas eu tive 5 partos. Eu não tinha os filhos de tempo. Dona do Carmo, como era a vida da mulher nessa época? A vida da mulher era sempre muito diferente de hoje. Era sempre para trabalhar, dia e noite. Eu me casei com 18 anos, não estava completo ainda, mas já estava dentro de 18. Mas eu tinha ido 5 festas. E a vida com o papai? E a vida com ele, como foi? Era na cozinha. Era na cozinha, como era a vida? Na cozinha eu casei, ele não tinha casa, era empregado de seu Eurico, morava ali onde é a usina do Zé Gomes. E tinha uma velha lá, que é quem fazia comida para ele. Aí casou, com 8 dias de casado, Dona Noca mandou ver a velha. Para seu Unicés botar a mulher dele do jeito que ele quisesse. Aí eu tomei conta. Morei dentro desses armazéns velhos de seu Eurico, não sei nem mais quantos anos. Dona Noca é uma figura famosíssima, que a senhora chegou a conhecer a Dona Noca. Como era Dona Noca, Dona do Carmo? Dona Noca era uma pessoa ótima para a gente conversar com ela, mas muito positiva. Um dia eu morando lá e mãe se chorando. Aí ela fica insistindo para me dizer por que eu estava chorando. Aí eu disse, é porque o Unicés tinha vindo chegar já quase de manhã em casa. Aí ela disse, por isso que eu não me casei. Ela não casou, Dona Noca? Não casou. Por isso que eu nunca me casei.
para homem não fungar no pé do meu ouvido e nem passar a perna em cima da minha. É verdade que ela tinha um pente de ouro? Como é essa história? É riquíssima, Dona Noca. Foi a primeira prefeita do Brasil A também. primeira prefeita do Brasil. Assim, como era o relacionamento dela em Paraibano? Porque me parece que ela era de São João dos Patos, mas ela comandava essa região, é isso? Essa região toda. Foi os paraibanos diziam que homem nenhum botava cachaça aqui no Paraibano para vender. E ela comprou um taco de terra, o Velho Faustino, que é ali onde é a usina do Zé Gomes, abriu a loja, tinha uma usina de algodão, tudo feito, que disse que era sócia com seu dólar. Era sócia, tinha essa loja, tinha essa usina, então era a vida dela. Ela vinha fazer o festejo de São Sebastião um ano, no outro era Dona Eunice, que era mulher de seu Eurico. É verdade que os homens tinham medo dela? Ela era positiva mesmo? Positiva. O homem que brincasse com ela, como era isso? Não. Ela fez essa estrada para São João dos Patos. Aí era muito amiga de meus pais. E ela veio para fazer a estrada. Papai e mamãe fizeram isso para ela se hospedar lá em casa. Não se hospedou. Ela se hospedou debaixo de uma zimpuca. Um pau grande, o timbó entrou, virou. Era lá que ela ficava o dia todo, com a rede armada. Tinha um homem que fazia a comida. Ela não ia fazer, mas era acompanhando. Administrava. Era fazendo os pratos. Quem fazia os pratos da comida era ela. Era os trabalhadores, era ela que fazia o prato. Ela andava sempre com esse grupo de pessoas? Andava sempre, era vários trabalhadores que eram fazendo a estrada. Mas debaixo dessas empucas de timbó. Qual foi o fim da Dona Noca? Depois ela me parece que ela desentendeu-se com o padre aqui e abriu o festejo em Passagem Franca. Tem Não. Isso? Como foi isso? Quando foi para fazer, porque São Sebastião, a igreja, Dona Alzeni me dizia que as pedras foi toda carregada de cima da serra na cabeça, o povo, para fazer a capela de São Sebastião. Em 1940. Agora, o festejo dela, de Dona Noca, era muito animado. Raparigas que não ficavam em lugar nenhum para ela não trazer, para não convidar para ficar aqui. Um carrossel rodando bem pertinho, mas era animado. Vinha uma parte da música para tocar, e assim era toda a vida. Fez a capela. Quando o Guilhermino entendeu de fazer a igreja de Nossa Senhora, aí pegou o gado, porque ela o que ia recebendo depois da capela feita, empregando em gado. Tinha o ferro de São Sebastião, o gado aqui, que era no meio da rua, por todo lugar o gado. Aí ela disse, não sabia que Nossa Senhora era rapariga de São Sebastião. As coisas dela eram tudo desse jeito. Não tinha medo de falar o que vinha na cabeça. Pessoa nenhuma. Mas por que ela deixou de se mandar em Paraibano e saiu? O que houve? Não, ela deixou porque disse que apartaram a sociedade. Aí seu Eurico ficou com essa parte aqui, mas também porque ela já não era mais muito. Os pezão era de sapato, toda vez sapato fechado. Os pezão inchados, que aquilo... Como é que ela se vestia? Não, ela se trajava bem, saia e blusa, mas era mais difícil, e vestido, ela se trajava. Ela andava, mas não dava tempo. Quando ela chegava aqui, não dava tempo nem passear, porque o povo era toda hora visitando. E era muito amiga. Muita amiga sua, né? Não namorava porque tinha que administrar ou namorava, como era? Não. Ah, não namorava. Namoro, não.
O negócio dela era administrar. Ela disse que o doutor Isaías, do Piauí, Doutor Isaías do Piauí. queria demais casar com ela. Foi nesse dia que ela disse para mim: vocês pensam que eu nunca me casei porque nunca achei com quem? O doutor Isaías queria demais casar comigo, mas eu não quis, porque foi a hora que ela disse: homem fungar no pé de meu ouvido, passar a perna por cima da minha, não. Diz que ela tinha a casa dela lá em São João dos Padres. Aí quando ela, que acho que apartaram a sociedade, aí foi tempo, não demorou muito tempo, o finado de César morreu, aí eu deixei de frequentar por lá e aí diz que ela morreu lá no cantinho do céu, porque ela tinha uma casa para cá de São João dos Padres, entre São João dos Padres e o Buriti Largo. A gente falou aqui da dona Noca, mas eu queria que a senhora falasse da senhora. A senhora disse que namorou o senhor Nicésio, teve um casamento, mas a gente não falou ainda do lado político da senhora, né? Segundo as informações, a senhora foi a primeira vereadora, claro, primeira dama. Eu queria que a senhora tentasse lembrar como é que foi essa história política de vocês, da senhora e do seu Nicésio, como começou? O Nicésio foi prefeito 10 meses, foi eleito. Em outubro, morreu no dia 7, porque naquela época só tomava posse 31 de janeiro. Como que ele foi candidato? Como é que vocês entraram na política antes de ser eleito? Ele não saía era muito amigo dos Teixeira. Teixeira de Pastos Bons. Pastos Bons. Aí foi a Pastos Bons que falavam nisso. Quando ele chegou me dizendo que ia ser candidato, eu digo: nem eu não voto para ti. Ele disse: não é possível, voto não. Mas acho que de lá, telegrafando, né? Para seu Eurico, fez que se uniu, seu Eurico bestinha, com os Teixeira que eram intrigados. Aí aceitaram tudo. Vamos enfrentar essa campanha. Eita, coisa difícil. Foi difícil? Foi difícil. Por que, dona Carla, A essa senhora campanha? não votava nele porque Por era quê? muito amigo do seu João. Mas é porque eu já tinha costume, ele tomava conta das eleições que tinha por aqui, e eu passava quase um mês cozinhando, lavando, fazendo tudo, dando de comer o povo para os eleitores, que era muito pouco naquele tempo. Mas para uma pessoa sozinha era difícil, que arrumava, que ajudasse ali na hora para fazer. Mas eu é que tinha meu emprego, papai tinha um burro velho, e eu saía, né? É que eu hospedava os padres, era eu morando lá embaixo, os padres se hospedavam comigo. Meu emprego era com um jogo de jacá em cima desse burro, largado. E aí ia caçando galinha, leitor, essas coisas, que era para hospedar. Esse trabalho da senhora passou a conhecer muita gente, né? Uma campanha, entre aspas, política, né? Pois é, tudo era assim. Ele dizia: não, doutor, quando eu dizia: mas eu não vou fazer comida, não. Ele dizia: não, mas doutor Neiva vai pagar. Doutor Neiva, que o Zé Neiva, eu morei 8 meses na Sucupira, Zé Neiva uma vez telegrafou que vinha almoçar mais nós na Sucupira, com 2 deputados. Dando cabo, mas assim, pelo que eu percebo, essas pessoas que vinham de fora, elas ficavam na sua casa. Não existiam outras casas que eles podiam ir? Como era? Por que escolhiam ficar na casa da senhora e do seu Nicésio? Porque papai era muito querido. E mas o finado Nicésio me deixou sem nenhum centavo, sem nenhum caroço, nem de feijão, porque tudo dele era do povo. Ah, ele era um político, mas um político bom demais, assim. E o doutor daqui era ele. Ah, Ele tinha um livrão desse tamanho, que era o médico do lar, e era o doutor, da região. para aplicar toda a injeção, para passar um remédio para o menino doente, para a pessoa doente, era ele mesmo. Ele veio com esse conhecimento de Floriano. Ele tinha alguma formação?
Não, era só um conhecimento de experiência mesmo. Não, só a experiência. E acho que para agradar mesmo o povo dele, porque o povo que ele considerava povo dele era o Neiva e os Rocha Santo. Aí a senhora tornou-se vereador, primeira-dama, né? Como que foi essa campanha eleitoral? Campanha, nós tínhamos em casa 16 pessoas, de professora, agente de estatística de São Luís, era tudo meus hóspedes, era com a casa cheia, e a campanha foi, mas ele ganhou, era ele e o João Furtado. Ele e João Furtado ou ele contra João Furtado? Contra João Furtado. Contra João Furtado. Contra João Furtado. E João Furtado como era, né? Era candidato do Guilhermino. Então era o outro partido que até então mandava na cidade, entre aspas. E aí ele entrou para enfrentar esse grupo. Pois é, enfrentar esse grupo. Como foi o dia da eleição? Porque até então a gente sabe que paraibano naquela época tinha uma fama de valentia, né? Não teve esse problema no dia da eleição? A eleição, sexta-feira antes da eleição, começou a chegar os hóspedes. Era essa casa cheia de gente. Sexta-feira a casa estava cheia de gente, sábado também, domingo a eleição. Começou a eleição. Mas aí nunca terminou. Passaram o dia votando a noite todinha, mas com o Guilhermino não tinha quem pudesse. Só Deus. E era brigando toda a vida e levou nisso e nada de resolver. Quando foi segunda-feira, passaram o dia votando ainda. Nós tínhamos um cozinheiro aqui, o compadre Abel. Ele chegou correndo e disse: o compadre Nicésar disse, para você me dar 100 cruzeiros. Aí eu dei os 100 cruzeiros. Depois é que eu sei, o compadre Abel já tinha cortado a urna. Largou o facão, cortou a urna. Por que ele cortou a urna? É porque não terminava, que a eleição adiando, pois é. Aí o Chico Siebra, mas o Chico Serafino, foi que armaram esse corte da urna. E colocaram o Abelha, que era o cozinheiro. Que era o cozinheiro. Quer dizer, deu um tiro pra cima para todo mundo correr. Mas isso aí já foi no outro dia que o doutor Teopriste, velho, já estava aqui o doutor Teopriste. E aí deram um tiro. O compadre Chico Siebra, que eu vim saber disso, acho que já depois que o compadre Chico Siebra disse. Eu nunca sabia que o compadre Abel que tinha cortado a urna e o compadre Chico Siebra. Não, eu estava na porta de compadre Chico Serafim tomando um cafezinho. O tiro perto da sessão, aí todo mundo correu e o compadre Que era o tempo para abrir, foi tudo armado. A urna. Foi, e essa urna foi levada para São Luís na época. Foi apurado no tribunal em São Luís e papai teve maioria. Porque se fosse aqui, não teria. E como foi para levar essa urna, minha gente? Porque... Imagine que deve ter sido eu não sei. Deve ter sido um trabalho de... Deve ter sido grande. Demorou não sei quantos meses. Já tinha apurado, o final de certo tinha uma maioria, mas era pequena. A senhora não lembra total, né? Não sei. Pequena. Mas esta urna, porque naquele tempo eu não sei se era 1000 eleitores, era 1000 e pouquinho. Devia ser 1000. Era muito pouco, era muito pouco. Não chegava a 1000. Eu sei que ele ganhou por 200 e não sei quantos a mais. Que essa urna era quase toda dele, que o Guilhermino era dentro uma ususa, toda uma vida proibindo. Mamãe nunca mais voltou, porque passou a noite todinha lá em cima, que era de frente para votar. Aí votou, disse, mas eu votei porque era para meu genro, mas eu não vou mais votar não. Votou uma vez. Aí tá, dona do Carmo. Ganhou, foi para São Luís, ganhou. Como foi aceitar esse resultado? Como foi depois que disse Nicésar ganhou? Como foi isso? Ave Maria.
quase que a Sérgio se mexia de tanto foguete, de tanta alegria. E aqui era um negócio. Um dia eu tive medo dele, Nicésio, porque tinha gente que pulava a parede do muro, porque a prefeitura não tinha. A prefeitura era bem aí onde é esse meu armazém. Era aí. Aqui atrás. Sim, ele deixava as portas fechadas para ir fazer algum serviço lá, furtado. O dono do carro, o vice dele era o vice Antônio Ribeiro, né? Aí ele monta a prefeitura, começa a trabalhar. Qual foi o primeiro feito dele? O que ele primeiro fez para Paraibano? Eu acho, como é, aí eu não sei que ele não parava dentro de casa, era fazendo poço. Açude, aqui embaixo foi O açude. Uhum. E a senhora, deixa eu pegar, a senhora foi vereadora, mas a senhora não contou essa história de vereadora. Eu sei que a senhora, como primeira dama, era esse sofrimento todo para poder manter, né, a casa. Mas aí, como vereadora, como foi isso? Como vereadora foi quando o Divaldo foi prefeito. Divaldo botou o pé na parede, que só aceitava, o Divaldo disse, só aceitava a candidatura se eu aceitasse a de vereador. A senhora, então, foi a primeira vereadora eleita em Paraibano? Foi. Primeira. Fui a primeira eleita. Primeira dama, primeira vereadora eleita. O Gilson dizia que eu ia ficar na suplência. Ele foi que quase fica na suplência. Quem é o Gilson? Gilson Guerra? O Gilson Guerra. A senhora foi vereadora, o que a senhora fez como vereadora? Nada, só ia para as sessões. Mas Mas o que foi ir nas sessões lá? O que a senhora faz? Lá na sessão, o que a senhora dizia lá quando pedia a palavra? não, quando pediu a palavra, porque tinha os adversários parece que era só 3. Um dia o Maneta era do Justino, e aí disse, o meu voto não vale nada, porque um só não vale, mas eu não voto a favor. Tá bom, Maneta, vote contra, mas só o dele que era contra. Mané Rosene, que era deles, e não me lembro mais quem era, tudo. Mané Rosene parece que cochilou, errou. Nelson Pereira. Aí, dona do Carmo, passou, né, tudo isso, mas a gente não falou e fica a critério da senhora falar, não sei se a senhora se sente bem em falar, porque tem o seu marido que foi prefeito durante quanto tempo? Só foi 10 meses. 10 meses. Aí veio o falecimento. Como foi? A senhora quer falar sobre isso? Desse falecimento ou não? Fica à vontade. Não. Ele amanheceu o dia.